Já estamos na nossa live também, nas nossas redes sociais, e através do nosso canal do YouTube e também através do nosso Facebook. Estou recebendo aqui nos estúdios da Vox o Ricardo Pinfield, ele que é colaborador do Centro Espírita O Semeador e também da USE, União das Sociedades Espíritas. Ricardo, bom dia, bem-vindo aqui na Vox. Bom dia, Normal. Bom dia, Matheus, que nos acompanha aqui no estúdio, e a todos os ouvintes. É sempre uma alegria e um prazer estar com vocês. Prazer é nosso estar recebendo você aqui. Na verdade, você veio falar de duas datas, né? Dois eventos muito legais aí, com a participação do Orlando Noronha, que é essa semana. Isso mesmo, tá chegando. Tá chegando. Vamos começar falando um pouquinho do Orlando Noronha. Quem que é o convidado? Tá. Orlando Noronha tem dedicado a sua vida a 4 décadas, né? No trabalho da doutrina espírita, de levar essa mensagem a corações que estão vivenciando a perda de entes queridos. Ele teve a sua formação na área espírita, com a mediunidade que ele tem, por Chico Xavier. Foi Chico que o conduziu, que deu as diretrizes. E de lá para cá, ele tem semeado a esperança em corações pelo Brasil afora. Ele mora em Curitiba e estará conosco a convite da USE, União das Sociedades Espíritas, e do Semeador, para um final de semana enriquecedor envolvendo as questões espiritualistas. Serão 2 eventos aqui, ó, no dia 29, na sexta, né? Amanhã. Isso. No Centro Espírita Humildade e Amor, em Santa Adélia. Essa é uma palestra aberta, né? Palestra, isso mesmo. O tema é Superando a Dor da Ausência. Perfeito. E aí, no sábado, a sessão de psicografia e cartas familiares aí. Vamos começar falando um pouquinho desse evento de sexta, para depois a gente falar do sábado. Ele sugeriu o tema justamente ao encontro, né, da dor daqueles que perderam um ente amado. Então, como superar essa dor da ausência? E tantos corações, diante da despedida de entes queridos, ficam sem rumo. Mas será que aquele ente que eu tanto amo, de repente ele evaporou, deixa de existir? E a mensagem espírita e a tônica da palestra do Orlando é essa, é que na verdade nós não somos um corpo físico, né, um amontoado de moléculas. Nós somos uma alma. Como pensam todas as religiões, entendem que nós somos uma alma e não um corpo. E o Espiritismo, ele abordando esse aspecto, ele nos mostra que nós, na condição de um ser pensante, alma, espírito, dê o nome qual for, nós somos imortais. E nesse sentido, aqueles que nós amamos, que partiram, na verdade não morreram. Eles apenas fizeram uma viagem. E essa viagem, nós teremos possibilidades de reencontros, de estar juntos. E em determinadas situações, até a possibilidade de quem está do lado de lá, que é uma outra dimensão, poder se dirigir aos corações que permaneceram aqui, que são as comunicações espíritas que habitualmente a gente ouve falar. E o Orlando vai abordar nessa palestra em Santa Adélia justamente como vivenciar, quais as ferramentas que a gente pode encontrar para superar a dor da ausência. Então, esse é o evento de sexta-feira, amanhã, às 8 da noite, no Centro Espírita Humildade e Amor, em Santa Adélia. Gratuito, isso mesmo, gratuito, palestra, ele vai estar aberto ao público, conversar com os corações que lá estiverem. O Orlando é uma pessoa, assim, muito simpática, muito simples, de grande coração. Bacana. E aí depois, no sábado, esse já aqui em Catanduva, na Associação Espírita Semeador, que é a sessão de psicografia de cartas familiares aí. Esse evento começa às 7h30 da manhã. Eu vou deixar você falar dessa programação do sábado. Tudo bem. O que ocorre assim, o Orlando, como ele, pelo Brasil afora, ele leva essa mensagem, realiza essas atividades de psicografia, isto é, ele se coloca à disposição da espiritualidade. E o que vem a ser a mediunidade? Como é que os espíritos podem estar se comunicando? Algumas pessoas têm um 6º sentido. Todos nós temos 5 sentidos. Algumas criaturas têm um 6º sentido. O que é esse 6º sentido? É uma capacidade que determinadas pessoas têm de registrar a outra dimensão. E nessa outra dimensão da vida, registra a presença daqueles entes que nós amamos. E a atividade que vai ser realizada no sábado, ela se inicia a partir das 7h30. Nós abrimos o portão da instituição a partir das 7h30. Vão ser distribuídos senhas por família. Uma ordem numérica, até 100 pessoas vão adentrar e vão passar por ele rapidamente. Ele conversa com essas pessoas e elas vão ficar aguardando o início das atividades. Mas não quer dizer que quem não tiver até o número 100, que não poderá passar por ele e até mesmo receber mensagem. O que ocorre é que inúmeras pessoas de outras cidades vêm em busca de notícias dos familiares. Tem caravana vindo de Ribeirão, tem gente que já se manifestou de Uberlândia, de Brasília. É coisa de doido. E quando é sexta-feira, na véspera, na parte da tarde, início de noite, já tem fila do lado externo da instituição. Mas a instituição não organiza nada do lado externo. Quem está lá do lado externo é que se organiza por si. Quando nós abrimos, 7h30 da manhã no sábado,
nós iniciaremos a distribuição das senhas que são válidas, que são as nossas, para que esse pessoal adentre a instituição. E o que ocorre? Durante as atividades no sábado, nós temos palestras, temos música, coral, enquanto o Orlando vai estar conversando com essas famílias. Depois que conclui esse momento de registro, de bate-papo ligeiro, é menos de 1 minuto cada família, ou 2 que passa por ele. E aí essa pessoa aguarda o início da psicografia. Intercala palestra, música, depois ele vai psicografar. Ele se coloca à disposição da espiritualidade. Chico Xavier dizia assim, que o telefone, ele toca de lá para cá. Então, por mais que a gente peça uma mensagem para o familiar, nem sempre isso é possível. Mas do lado de lá, eles organizam aquilo que entendem ser possível chegar às notícias. E aí esse trabalho é extenso. Vai começar a ler as mensagens em torno das 17 horas, 17h30 aproximadamente. O escopo do trabalho é esse. Muito bem. E para o pessoal que não entende, o que significa a psicografia para vocês espíritas? Tá. A psicografia é a possibilidade do médium, de uma pessoa como nós, estar registrando o que um espírito está falando e ele vai escrever. É uma escrita que, na verdade, o médium é um intermediário, um intérprete. Então, quando eu não sei um idioma, eu me coloco à disposição para que alguém possa ser um intérprete disso. O médium, ele tem esse papel de intérprete. Ele recebe a informação de quem é o emissor, o espírito que está enviando a mensagem, e ele coloca no papel por meio da escrita. Isso é psicografia. Bem, qualquer um pode estar recebendo uma carta psicografada. Qualquer um pode. E também não precisa ser necessariamente espírita. Nada, a maioria do público que vai lá não é espírita. Veja que interessante, o espiritismo não se preocupa nem um pouco com rótulos religiosos. Na verdade, o espiritismo é uma ciência que tem o seu aspecto filosófico e também moral, e também religioso. Ela não se assemelha em nada com religiões num sentido institucional. Não tem hierarquia, não tem nada. Não segue rituais, não tem dogmas, mas é uma filosofia. Quando, por exemplo, nós questionamos assim, como pode Deus, sendo tão justo, permitir que um filho morre antes do que os pais? Sendo que isso inverte aquilo que é a lei natural da vida. Como que pode alguém nascer deficiente, sem a possibilidade de enxergar, por exemplo? Essas questões são questões filosóficas, de vida, que a gente tem curiosidade de saber. Mas se Deus é justo, por que isso ocorre? E a filosofia espírita nos traz respostas. Porque ela diz assim, nós não somos criados nessa existência. Nós não surgimos do nada agora, no berço, ali, como criança. Nós somos espíritos que já tivemos outras existências. E o fato de ter determinadas limitações, quando nós, por exemplo, nascemos, outros acamados a vida inteira num leito, pessoa boa, idônea, enquanto tantas criaturas sem caráter têm tanto sucesso. Estas perguntas que tantas vezes nós fazemos, o Espiritismo nos traz respostas, com esse olhar da imortalidade, da reencarnação. E a psicografia, essas atividades que vão ocorrer, é um momento, um dia de atividades de consolo e esperança. E como que essa carta psicografada pode estar ajudando alguém a superar o luto? Ou às vezes aquela pessoa não recebeu, mas através de uma outra carta pode estar se identificando. Isso é muito interessante. Eu já aproveito e emendo aqui na pergunta. Sim, se tem alguma garantia que todos vão receber uma carta psicografada. Por isso que eu te falei que às vezes o camarada não vai receber uma, mas vai se identificar com outra. Enfim. Você sabe que é interessante, isso a gente constata nessas atividades da psicografia. Quando as pessoas passam por ele conversa rapidamente, elas narram o que ocorreu, o filho que morreu, o irmão, o pai, a mãe, etc. E tantas vezes ele registra a presença naquele momento ao lado. Tive uma experiência recente em Catanduva, numa outra atividade que nós fizemos com os médiuns Newton e o Diego, uma manicure. Ela foi buscar notícias da sua filha. E ela não recebeu carta. Mas no momento que ela passa pelo médium, conversando com ele, ele diz assim, eu noto que aqui ao lado tem uma criança, ela é sua filha, ela se chama, falou o nome da criança. A mãe já ficou arrepiada, porque não tinha entregue papel nenhum para ele, não falou nada da filha. E ele prossegue dizendo assim, ela tinha uma limitação, uma deficiência. É verdade. Ela não conseguia se expressar verbalmente. Ela nunca conseguiu pronunciar uma palavra, a mãe falou emocionada. Ela está aqui agora, falando o quanto ela te ama, o quanto ela é grata, que agora, na condição espiritual que ela está, ela consegue verbalizar, ela consegue conversar, e ela pede para eu falar para você da gratidão que ela tem por você, pelo pai dela, o esposo, pela família, pelo carinho,
e que ela está sempre com vocês. Não recebeu mensagem alguma, mas recebeu palavras de conforto, de esperança, que essa mesma pessoa disse assim: a partir desse momento eu não precisava de carta, porque eu renasci, sabendo que minha filha está viva e registra tudo isso que está ocorrendo. São situações assim, que marcam, que tocam, que emocionam, porque aqueles que amamos continuam vivos e eles trazem notícias para nós. Muito bem. E voltando a falar do Orlando Noronha, né? Por que a presença dele é tão significativa nesse encontro? Olha, ele tem uma mediunidade que é extraordinária. Além do fenômeno em si, a criatura como ser humano diferenciado. Agora, é a terceira vez que ele está vindo a Catanduva. Em outras oportunidades que ele esteve, as mensagens que estão trazidas, por quê? Porque tudo tem que passar por um crivo da razão, do bom senso. Não é porque chega uma mensagem que a gente vai falar, é do familiar A ou B. Aquela mensagem, se ela for genérica, você lê, eu leio, o outro lê e serve para todo mundo, não tem um valor de autenticidade. A mensagem, para ter esse valor, tem que ter evidências de que quem está escrevendo realmente é ele. E aí entra o diferencial do médium. O médium que realmente tem isso, uma sintonia tão fina, e tem tantas correspondências que vêm pelo Orlando, ditados dos espíritos para os familiares, que são particularidades que arrepiam. Na última vez que ele esteve conosco, um jovem de Minas Gerais, a mãe presente, ele, num acidente de carro, estava voltando, estudante, morava em outra cidade, retornando para a sua. E um acidente de carro leva ele à morte. E ele, então, se dirige à mãe. Mamãe, eu continuo vivo, mamãe. Eu não morri. Olha, o que eu lamento, no retorno, na viagem que eu fazia, a senhora tinha preparado uma galinhada maravilhosa, que a senhora sabe que é o que eu mais gosto, e começou a dar detalhes. Como que o médium sabe essas informações? Impossível. Isso não foi compartilhado com ele. Mas só que vai mais longe. Os fenômenos mediúnicos, para ter essa autenticidade, muitas vezes as informações trazidas pelos espíritos, nem mesmo o familiar que está presente tem essa informação consigo. Desconhece. Chico Xavier, numa mensagem, e isso ocorre com Orlando e outros médiuns, um espírito em Uberaba se manifestou, falando assim: eu fui enterrado no cemitério Flamboyant em Campinas, e até hoje a família não tem notícias. Aí não tinha familiar nenhum presente lá em Uberaba, mas tinha alguém de Campinas. E essa família de Campinas se interessa por isso, busca informações e vai no cemitério para saber, Flamboyant, para saber se tinha o registro e dá o nome e não encontra. O cara chamava Irineu e não encontra nos registros, não tinha nada de computador naquela época, nada de encontrar. Mas vai nos jornais e encontra a notícia de que tinha morrido, mas tem algo errado. E voltou no cemitério. O que tinham registrado? O nome dele errado, como Pirineu e não Irineu, e não achava de forma alguma. E isso foi uma informação que ninguém que estava lá presente no ambiente poderia saber alguma coisa nesse sentido. São evidências de que aqueles que amamos continuam vivos e, quando possível, mandam mensagem. Olha que legal. Para a gente finalizar aqui dentro disso que você está falando aí, que nesse caso do cemitério, ele foi enterrado com o nome errado. Já aconteceu, por exemplo, num evento desse, sei lá, de chegar alguma mensagem, e de repente não médium, porque não é daqui, ele vai ter que voltar para a cidade dele, sim, mas destinada para alguém que não está lá, mas que precisa ser entregue, já, por exemplo, olha, sei lá. Já ocorreu. Você pode dar algum exemplo para a gente? Já ocorreu, porque existem casos em que a família que está presente, que passa por essa triagem, é confortada com a mensagem. Existem casos de que pessoas que não passaram pelo médium, não pegaram a senha, a espiritualidade entende que se faz necessário o familiar dar a manifestação e a mensagem. E existem outros casos em que não tem ninguém presente, mas veio uma mensagem endereçada a fulano de tal, e alguém presente conhece, e esse alguém leva essa mensagem para aquele familiar a quem foi destinada a mensagem. Olha que legal. Estou batendo um papo aqui com o Ricardo Pinfield, ele que é colaborador aí do Semeador e também da USE, a União das Sociedades Espíritas. Nosso tempo está terminando aqui. Vamos reforçar mais uma vez o convite aqui. Então, na sexta-feira, às 8 da noite, no Centro Espírita Humildade e Amor em Santa Adélia. Santa Adélia. O tema é Superando a Dor da Ausência. Isto. Aí com Orlando Noronha, que no sábado tem esse evento aí na Associação Espírita Semeador em Catanduva. Os dois eventos de entrada gratuita. Isso mesmo. E no sábado você disse que durante o dia serão palestras. Perfeito. De repente, quem às vezes está trabalhando na parte da manhã, não tem problema algum, em outro horário, de repente não vai pegar senha, óbvio, mas sim, pode participar do Pode evento. participar, é aberto ao público, como você mencionou,
E em questão de horário, a pessoa fica com total liberdade. Ela pode se sujeitar a entrar nessa fila, muitas vezes com uma antecedência grande. Outros não têm possibilidade, se dirigem para lá, permanece. É um dia todo de atividades espiritualistas, com harmonia, serenidade, com mensagem de autoajuda, autoconhecimento. E a partir das 17, 17h30, ele vai fazer a leitura. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo da leitura dessas mensagens. Vai estar no canal da USE Catanduva, no YouTube, e também na página do Semeador Catanduva no Facebook. Então, mas Ricardo, eu estou em outra cidade, aqui na região eu não tenho possibilidade de assistir. Mas eu gostaria de registrar isso, acompanhar isso, a leitura das cartas. Então é só acessar as redes sociais da USE ou do Semeador que as leituras vão ser transmitidas. Como é muito extensa a programação toda, a gente vai focar só na leitura das cartas. Certo. Mas as pessoas estão convidadas a estar por lá no momento que o seu tempo permitir. E independente de senha ou não, se a pessoa chega lá, por exemplo, à tarde e tiver que ter uma mensagem para ela, vai ser. Vai ser. Se isso tem que acontecer, vai ocorrer. Todo mundo convidado, então. Ricardinho, obrigado pela Eu que agradeço, presença aqui. Fica à vontade para convidar o pessoal para os 2 eventos aí, pra gente Obrigado. É sempre uma alegria estar com vocês. Agradeço a atenção dos ouvintes e todos estão convidados. Fiquem todos em paz. Muito bem. Conversei aqui com o Ricardo Pinfield, ele que é colaborador aí do Semeador e também da USE, a União das Sociedades Espíritas. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais música e história para você. Bom dia,